quero chamá-los a atenção, antes de entregar para o pastor Edivaldo, para que nos próximos cultos, nós atentamos para o cumprimento de um decreto, que é a permanência com o uso da máscara. Eu sei que é chato, se tem resultado positivo ou se não tem especulações a respeito, mas tem um decreto, né? Enquanto não for revogado ou for alterado, nós temos que cumprir. Então não esqueça, vim de casa, eu tenho um macete, que eu deixo uma máscara bem dobrada dentro da minha carteira. Verdade. Porque é duro você chegar num lugar e lembrar, esqueci minha máscara. Então, cria a sua alternativa e anda prevenido, que se não chegar a um constrangimento de sermos fiscalizados e não está de acordo. Amém, amigos? Muito bom. Pastor Edivaldo, sempre bonito, charmoso, muito bom. Traga-nos uma... Amém, glória a Deus. Eu sei que não é o que ele falou. Ele é mais bonito do que eu. Glória a Deus. Sobre máscara, eu até me sinto bem com a máscara. Eu lembro dos meus tempos de criança, eu sempre gostei de ler, e eu lia gibis. E ali tinha um personagem que era o Cavaleiro Negro. Ele era assim, mascarado, que nem eu estou agora. Nunca imaginei que um dia ia usar máscara no culto e no púlpito. E estão falando para me tirar a máscara, mas me fica tão bem assim. Então, hoje precisamos usar. Mas não fiquem preocupados, não. Isso vai passar, já está passando. Os japoneses, bem antes da pandemia, eles sempre usaram máscaras. Por quê? Por causa da poluição, por causa de gripes, de virose. Tá vendo? Eu acho que fica melhor com a máscara. Mas tá bom. O pastor Isaías está conosco aqui, é uma honra em ter o pastor Isaías. E ele leu em Isaías. Pastor Isaías leu em Isaías. E eu vou permanecer em Isaías. Capítulo 53. Quem trouxe a Bíblia? Glória a Deus. Ela deve acompanhar o cristão. Ela é a espada que o cristão deve andar, sempre armado, porque ela é a palavra da vida. Os irmãos podem permanecer sentados e só acompanhem. Eu vou ler 10 versículos do livro de Isaías, o capítulo 53. Nos diz assim, eu vou ler até o 10. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro
foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Edson, pela aguinha. O profeta Isaías, neste capítulo, ele falava a respeito do Messias, de quão agruras o Messias passaria por causa das transgressões do povo que não era ainda um povo remido. Por causa das transgressões daquele povo, o Senhor aqui era moído, era ferido, ele foi oprimido. E diz que como uma ovelha muda, ele não reclamou. Que coisa interessante. Uma pessoa, quando é inocente, e quando ela é julgada em juízo, ela reclama, ela fala, ela pede vênia, socorro, porque é inocente. Mas aqui, o Messias não abriu a sua boca. Ele foi moído pelas transgressões do seu povo. Não tinha pecado, não havia dolo naquele homem, mas ele foi moído, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi ofendido. Bateram na sua face, cuspiram na sua face, rasgaram as suas vestes, e ele foi furado, trespassado. Mas como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Interessante, ele foi colocado no madeiro, numa cruz, pois ele foi crucificado. E a cruz, estou olhando aqui a cruz, ela não estava aqui por esses dias, mas ela voltou. E então, aquela cruz, aquele madeiro, no livro de Deuteronômio, capítulo, se não me engano, 21, verso 23, diz que aquele que é erguido no madeiro, ele é considerado maldito. E Jesus se fez maldito sem ser culpado. Ele era inocente. Éramos nós os culpados. Éramos nós os malditos. Mas ele se fez o último dos malditos, para que, por ele, pudéssemos ser justificados. Porque ele não tinha culpa, não havia dolo, mas era eu, era você, e eram todos que tínhamos a culpa. Então, os nossos pecados, normalmente, nos conduziria àquele lugar de maldito, porque todo o que era levantado no madeiro
era considerado maldito. E Jesus se fez maldito por mim e por você. Naquele instante em que ele estava ali, na cruz, de braços abertos, crucificado, os pregos trespassaram as suas mãos, os seus pés, e ele, no meu lugar, no seu lugar, pagando o preço do pecado, morte na cruz, se fazendo maldito no lugar, no seu lugar. Ele foi o último dos malditos, porque era o único sacrifício vivo, agradável a Deus. Os povos hebreus, eles tinham por costume, quando chegava uma ocasião, que eles precisavam se redimir de culpas, para que o Senhor pudesse olhar por eles e socorrê-los. Eles, como era o costume, sacrificavam um cordeiro. E aquele sangue do cordeiro fazia a remissão momentânea da culpa. E eles eram, então, por instante, por um tempo, novamente abençoados por Deus. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro vivo e agradável, Filho de Deus, ele foi enviado para morrer. Morrer por mim, morrer por você, em seu lugar. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores e enfermidades. E quando vimos que ele foi cuspido, esbofeteado, traído, abandonado, até o Pai, Deus, teve que virar a sua face na hora do martírio de Jesus. Porque foi Jesus mesmo que disse, naquele momento, de braços abertos: meu Pai, por que me abandonaste? Mas era o plano de Deus. Ele tinha que tomar o meu lugar. Ele tinha que tomar o seu lugar, para que nós fôssemos redimidos. Só o sangue do Cordeiro agradável a Deus poderia nos redimir. E poderia ele tomar aquele lugar. Então, ele se fez maldito para que nós fôssemos perdoados. Jesus Cristo foi o último maldito, porque daquele instante em que ele foi estendido, erguido no madeiro, seria que todos que olhassem para ele e visse ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e abrisse o seu coração, e o aceitasse como único e suficiente Salvador, poderia ter a remissão dos seus pecados. Poderia ter a oportunidade de ser feito filhos de Deus. Está lá na Bíblia. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o caluniaram e quiseram que ele fosse morto. Mas era plano de Deus. Ele não foi morto simplesmente porque Judas o traiu. Pedro o negou. Os seus discípulos o abandonaram. E Pilatos ordenou que ele fosse crucificado. Ele foi morto porque foi para isso que ele veio. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o maior testemunho, a maior prova de amor de Deus para com o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse.
Então foi isso. Não foi por causa de Judas tê-lo traído, de Pedro tê-lo negado, dos seus discípulos o terem abandonado. Naquele momento em que ele estava sendo conduzido pelo Calvário até chegar à cruz e ser ali pregado e crucificado ao lado de ladrões, de bandidos, ele foi abandonado. Os seus o abandonaram, mas ele teve que passar por aquele momento, até o último momento, até aquele instante em que ele diz: está consumado. Foi consumado o ato de amor de Deus para com o mundo. Deus fez a sua parte. Ele enviou Jesus Cristo para que você pudesse ter a oportunidade de salvação. Visto que o pecado condena todos à morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para o mundo é Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas dores e enfermidade e o nosso pecado. Mas para que isso se concretize e aconteça, você tem que fazer a sua parte. Deus fez a dele. Jesus Cristo fez a parte dele. Agora a parte é a sua vez. Você tem que reconhecer que é um pecador. Você tem que arrepender-se dos seus pecados. Você tem que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda. Quando Jesus estava passando próximo a João, depois que ele foi também batizado por João, o Batista, João disse para os seus discípulos, alguns dos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo. Sabe o que aconteceu? Aqueles discípulos de João Batista seguiram a Jesus no mesmo instante, porque eles entenderam que se aquele era o Cordeiro de Deus, era o Messias, que eles precisavam, que eles esperavam. E agora eles vão e seguem a Jesus. Quando o ato de Deus, lá na cruz, se concretizou, que Cristo morreu por mim e por você, sendo que ele era inocente, ele não tinha culpa, éramos nós que deveríamos estar ali, éramos nós que deveríamos morrer, mas se não fosse dessa forma, não teríamos a oportunidade de salvação. Olha, o diabo, Satanás, odeia a cruz. Aquela cruz era símbolo de maldição. Era um objeto de condenação. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo foi crucificado e o seu sangue mudou tudo. O sangue de Jesus Cristo que ele derramou naquela cruz, ele transformou a cruz, a partir daquele instante, no símbolo maior do amor de Deus para com a humanidade. Naquele tempo, ninguém andaria com um crucifixo no pescoço. Era maldição. Mas hoje, o que mais você vê é as pessoas com o símbolo de uma cruz, um crucifixo. Alguns têm em casa. Mas naquele tempo, ninguém andaria com uma cruz no pescoço. Ninguém tatuaria uma cruz no seu corpo. Era maldição, símbolo de maldição. Mas após o Cordeiro de Deus ser crucificado naquele madeiro, de braços abertos, o seu sangue purificador, que tira todo o pecado do mundo, mudou a situação. E agora essa situação te favorece, porque dá a você a oportunidade de se tornar também filho de Deus, herdeiro do reino,
Porque foi para isso que ele veio, para fazer uma nova criatura, um novo homem. A tua culpa, os teus pecados, ele carregou ali, na cruz, naquele madeiro. Ele foi feito o último dos malditos, porque a cruz era símbolo de maldição. Era considerado maldito o homem que era pendurado em um madeiro, que era erguido no madeiro. Amado, hoje, a cruz é o símbolo do maior amor de Deus para com a humanidade. Porque a cruz, Jesus Cristo poderia ter sido erguido somente numa haste, como alguns falam. Mas para que os seus braços ficassem abertos, tinha que ser numa cruz. Para simbolizar que ele estava de braços abertos, esperando por você. Para recebê-lo com carinho e fazer de você uma nova criatura, pertencente ao reino de Deus. Aquele ato não foi em vão. Ele tinha que passar por aquilo. Jesus Cristo, ele veio para morrer. Olha que coisa. Ele não veio para ser um rei como os israelitas, os judeus esperavam. Talvez eles pensassem, vem alguém aí mais bravo do que Davi, mais forte do que Sansão, mais sábio do que Salomão, e ele vai nos livrar da opressão. Foi mais do que isso. Nenhum desses personagens tinha o amor que Jesus Cristo tem pela humanidade. Nenhum desses personagens disse, amai a vossos inimigos como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É esse o diferencial. Os demais reis, os demais profetas, os demais juízes, eles tinham a espada na mão. Estavam prontos para lutar com a espada na mão. Mas Jesus Cristo tinha o amor de Deus. A palavra viva que dizia assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já pensou? Jesus Cristo estava ali, nos seus últimos momentos, de braços abertos, crucificado, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. E ele simplesmente dizia, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Diferente, né? Diferente dos reis, diferente dos juízes, diferente dos valentes. Ele dizia para amar. Morreu pedindo ao Pai que perdoasse a culpa daqueles que o estavam crucificando. Eles não sabiam. Perdoa os pais. E você? Já perdoou ao seu possível inimigo? Ao seu possível detrator? Porque o maior dom de Deus é o amor. O presente de Deus para a humanidade foi o amor. E esse amor manifestado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se você tem na sua vida algum problema parecido com uma situação adversa, lembre-se que ele morreu por você. Ele é o dom expresso de Deus. A sua morte na cruz foi a maior expressão de sentimento de amor de Deus para com a humanidade. Foi naquele exato momento em que ele disse, Pai, está consumado, que ele expirou. Estava consumado todo o ato que era preciso para a salvação da humanidade. E o único ato que era preciso para que a humanidade fosse salva era a consumação da morte vicária de Jesus Cristo. Isso significa que ele tinha que morrer. E ele morreu. E quando ele expirou, quando ele disse, está consumado, é porque agora você também poderia ser salvo. Bastava receber a Jesus Cristo na sua vida, como único e suficiente Salvador. E se hoje tem alguém aqui
que porventura está afastado dos caminhos do Senhor, ou quer expressar a sua gratidão para com esse ato de amor de Deus para com a humanidade, e quer receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tenha a oportunidade. Pode abrir o teu coração, pode erguer a tua mão, pode receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como disse, naquele ato em que Jesus Cristo é crucificado, ali ele foi esbofeteado, cuspido, traído, negado, abandonado, mas ele morreu por amor. Morreu por você. Foi culpa minha. Foi culpa sua. Não era Jesus o maldito, éramos nós. Mas ele se fez maldito por amor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e possa transformar a nossa vida como é o seu desejo. A partir do momento em que ele enviou Jesus Cristo para o mundo, ele enviou por amor. E você tem essa oportunidade de receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que ódio Satanás tem quando ele ouve falar da cruz? Porque ela representa o maior símbolo de amor de Deus para com a humanidade. Deus abençoe os nossos amados, em nome de Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, Aleluia. até morrer, eu a vou proclamar. Por favor. Levarei uma coroa trocar. Aleluia. Santo, 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 santo. Graças a Deus que a mensagem da cruz ainda é pregada. Aleluias. Isso daí que nós chamamos de imputação. Imputação. Nós, pecadores, nós que incitamos a ira de Deus através do nosso pecado. Você sabia que seu pecado, a consequência dele é a morte, a morte, a morte. O meu e seu pecado, a consequência é a morte. E nós pecamos. E a palavra fala assim, que todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário desse pecado é a morte, a morte. Então quando você e eu pecamos, Deus diz, já dá a sentença. É a morte, é a morte. Não tem como viver em pecado. Mas Jesus Cristo na cruz, ele aplaca a ira de Deus. Aplaca a ira de Deus. Eu não sei de que forma você pode imaginar isso. Deus, ele na sua justiça, ele veio fulminar aquele que pecou. E Jesus, ele entra na frente, ele aplaca a ira. Ele sente toda a dor, todo o jugo, todo o peso da justiça sobre as costas dele. Ele aguentou por mim e por você. Sim, sim, como se tivesse caindo meteoro sobre a terra, e ele coloca seu corpo sobre a frente daquele meteoro, para te proteger. Ele aplaca a ira de Deus. Sim, aquele que era justo se fez injusto, e a palavra fala assim, maldito. A palavra fala verme, verme, miserável, maldito. Quem era justo, quem não tinha o direito de ser chamado de injusto, ele foi chamado por causa de mim e de você. Quem não cometeu pecado algum,
se fez pecado por causa de mim e de você. E nós que não tínhamos direito, nós que não éramos justos, nós que não éramos santos, nós nos tornamos santos por causa de Jesus. Houve uma troca, houve uma inversão. Aquele que tinha tudo passou a esvaziar por causa de mim e de você. E quem não tinha nada passou a herdar tudo por causa da cruz do Calvário. E ainda assim tem quem vire as costas para a cruz de Cristo. Sim, ainda assim tem quem não enxerga o sangue que foi derramado no Calvário. Ah, sim. Celebra com seu coração. Você pode cantar, cante assim. Ah, Senhor. Sim. Se eu sei da cruz, Eu também. é morrer. Diga! Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado pelo seu favor e merecimento. Sim, nós não merecíamos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Só há um momento registrado na Bíblia que consta a separação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É justamente quando ele recebe toda a injustiça da humanidade. E Deus não pode compactuar com o pecado. Deus vai virar as costas para Jesus. Deus vira as costas para Jesus. Deus vira as costas para Jesus. E Jesus nunca se apartou do Pai. Sim, porque ele nunca pecou. E quando ele recebe o seu e o meu pecado, Deus vira as costas para ele. Oh, aleluia. E ele se faz maldito. Ele se faz verme. Sim, para a sua salvação. Para que você não sofra. Para que você tenha vida eterna, para que você seja salvo da condenação da morte, salvo da condenação da morte. Ele olhava para mim e para você e falava assim, ó, vai valer a pena, porque eles vão olhar para mim, eles vão me reconhecer como autoridade salvífica, eles vão me ver como Cordeiro Pascal, eles vão me enxergar e vão me ter, sim, como suficiente Salvador. Sim, vai chegar um dia que eu serei reconhecido como autoridade no coração dele, no coração dela. Vai valer a pena o sacrifício de cruz. Sim, meus amigos, por favor, feche seus olhos e celebre a cruz que te representa nessa noite. Há uma cruz vazia. Sim, sim. Ah, foi Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela aleluia.
Para terminar, aleluias, eu vou deixar você agradecer a Deus, aí de olhos fechados. Sim, celebre a sua gratidão a Ele. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Se aqui estamos, meu Deus, o Senhor é o motivo. Sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi no Calvário que ele sem falar. Tenha uma boa semana. Boa palavra, pastor Divaldo. Mundo inteiro. Parabéns, geração Benjamin. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em Jesus. Ele sem falar. Ao mundo inteiro. Pastora Cida. Que é o amar. Aleluia. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Foi no Calvário e ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Glória a Deus. Tá lindo. Continua.